Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o ciclo menstrual e sobre o planejamento familiar. Além, é claro, de fazer uma revisão rápida sobre o sistema reprodutor, principalmente o feminino. Na nossa espécie, o sistema reprodutor ele aparece de duas formas: o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Lembrando que o sistema reprodutor feminino ele apresenta o canal vaginal, apresenta o útero, apresenta as tubas uterinas, os ovários. Enquanto que o sistema reprodutor masculino, ele apresenta o testículo, o epidídimo, o canal deferente, as vesículas seminais e a próstata e as glândulas bulbo-uretrais, além da uretra. Então, nos homens, a uretra vai participar tanto do sistema excretor fazendo xixi, como do sistema reprodutor eliminando o sêmen. Enquanto que na mulher são canais diferentes. Neste caso, estamos aqui vendo apenas o canal da vagina, que faz parte do sistema reprodutor feminino. E lembrar dos cromossomos sexuais. Nas meninas, no gênero feminino da espécie, o cromossomo XX, enquanto que os cromossomos sexuais nos machos, no masculino da nossa espécie, do tipo XY. E lembrar que o sistema reprodutor tem como principal função promover a perpetuação da espécie, ou seja, formar novos indivíduos. Portanto, gerar descendentes, ter filhos, crias, proles. Um outro conceito que temos que ter é o conceito de células reprodutoras ou gametas. Lembrar que nas mulheres, os gametas reprodutores femininos é o óvulo, enquanto que nos machos da espécie, ou seja, nos homens, as células reprodutoras, chamadas gametas, é do tipo espermatozoide. Nós temos os espermatozoides, que fazem parte do gameta masculino, e nós temos o óvulo, que faz parte do sistema feminino. Na junção do espermatozoide com o óvulo, nós temos o processo de fecundação. Então, fecundação, ele é um processo que visa a união dos gametas reprodutores, do espermatozoide com óvulo. Nesta união, vai formar a primeira célula do novo ser vivo, chamado de zigoto ou célula ovo. Um outro conceito que temos que ter é o conceito de nidação. Então, como nós já falamos, fecundação é o processo de união entre os gametas. Feita a fecundação, irá se formar a primeira célula do novo indivíduo, que nós vamos chamar de zigoto ou célula ovo. Este zigoto irá passar por várias clivagens, ou seja, divisões celulares, formando o embrião. Quando este embrião ele se fixa à parede do útero, a este processo de fixação nós chamamos de nidação. Então, nidação é a fixação do embrião no útero. E ainda temos que lembrar do processo de formação de gêmeos. Nós temos, de forma geral, dois tipos:
os gêmeos idênticos, também chamado de univitelinos, e os gêmeos não idênticos, chamados gêmeos fraternos ou polivitelinos. A diferença está na quantidade de fecundações que vão ocorrer ao mesmo tempo. Nos gêmeos idênticos, ocorre apenas uma fecundação. Um espermatozoide fecunda um óvulo. Nesta união, forma-se o zigoto. Alguma coisa acontece no corpo desta mulher durante a gestação que esse zigoto ele se separa, vindo uma parte para um lado e a outra parte para o outro, formando assim dois blocos celulares. Esses blocos vão se desenvolver formando dois indivíduos idênticos, já que vieram da mesma fecundação. Já no caso de gêmeos fraternos, gêmeos polivitelinos ou não idênticos, ocorrem duas ou mais fecundações ao mesmo tempo. Então, é como se fossem duas gravidez, porém ao mesmo tempo. Então, aqui vai dar origem a um indivíduo e aqui vai dar origem ao outro indivíduo. E vamos relembrar também o conceito de hormônios sexuais. Então, na nossa espécie, nós temos 3 tipos de hormônios sexuais, sendo que desses 3 tipos, um é o hormônio masculino e 2 são hormônios femininos. Lembrar que os hormônios têm como uma das suas funções promover as características sexuais secundárias, ou seja, nos meninos, a partir dos 13 a 17 anos, que é a puberdade, seria promover o surgimento de pelos pelo corpo, então pelos na face, na axila e na região pubiana, aumento em tamanho do pênis, espessamento das cordas vocais e a iniciação da espermatogênese, produção do espermatozoide. Já nas mulheres, que começa a partir dos 12 aos 15 anos, o surgimento de pelos pelo corpo, desenvolvimento da cintura pélvica, ou seja, o quadril fica mais alargado, desenvolvimento dos seios, início do ciclo menstrual e ovogênese. Então, nós temos 3 hormônios principais, sendo um masculino, testosterona, e 2 femininos, o estrogênio e a progesterona. Vamos agora iniciar falando sobre o ciclo menstrual. Mas para falarmos do ciclo menstrual, nós precisamos entender o que é a menstruação. Então, menstruação é a descamação das paredes internas do útero, quando não há fecundação. Essa descamação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e acontece todo mês. O corpo feminino se prepara para a gravidez e quando esta não ocorre, o endométrio, que é uma membrana interna do útero, se desprende. Então vamos observar esta imagem e vamos tentar entender o processo. Então nós temos aqui o canal vaginal, o útero, as tubas uterinas e a região do ovário. Este ovário vai liberar um óvulo na ovulação. Este óvulo, que vai ficar nesta região, vai ficar esperando o espermatozoide. Passado o período de espera, este óvulo não foi fecundado. Então, ele, juntamente com o tecido que foi formado, esperando o bebezinho que não apareceu, então este endométrio, este tecido novo formado, ele vai ser jogado para fora, já que ele não foi utilizado.
E ao jogar esse tecido formado, esse endométrio criado, esperando o bebê para fora, nós chamamos de menstruação. Então, este é o processo de menstruação. É a eliminação do endométrio juntamente com este óvulo não fecundado para fora do corpo da mulher. Agora que já entendemos o que é a menstruação, vamos falar do ciclo menstrual. Podemos, de forma geral, explicar esse ciclo através das variações no útero da mulher e essas variações em relação ao óvulo da mulher. Então vamos falar primeiro em relação à parte do útero da mulher, ou seja, do endométrio. Em relação ao ciclo menstrual, nós podemos dividi-lo em 4 fases. A primeira fase seria a fase de menstruação propriamente dita, que pode variar de 2 a 7 dias, dependendo de cada mulher. Passado a fase de menstruação, que é a primeira fase, inicia-se a segunda fase, chamada fase folicular. O que acontece nessa fase? Nós temos mais um óvulo. Este óvulo tem que ser maturado, ou seja, tem que ser desenvolvido para que possa esperar o espermatozoide e assim fazer a fecundação. No final da fase folicular, quando este óvulo está maduro, inicia-se a terceira fase chamada ovulação. O que é essa ovulação? O óvulo que estava dentro do ovário, ele é jogado para fora, né? Ele agora é maturado, ele está maduro, adulto. Ele está pronto para receber o espermatozoide. Então, esse processo de liberação do óvulo para fora do ovário, para que fique nas tubas uterinas, esperando o espermatozoide, nós chamamos de ovulação. Após a ovulação, nós temos uma fase chamada fase lútea, que vai da ovulação até a próxima menstruação. Nessa fase lútea, nós temos uma estrutura, uma célula, que é chamada de corpo amarelo ou de corpo lúteo. Ela é uma estrutura onde tem o óvulo, que seria este óvulo maduro, com glândulas com progesterona. Então, esta estrutura tem o óvulo no seu interior e glândulas com progesterona em volta, esperando exatamente o espermatozoide. Aí acontecem 2 situações. Se o espermatozoide fecundar este corpo amarelo, fecundar o óvulo, então não ocorrerá a menstruação. Afinal, a mulher está grávida, gestante, e dará origem a um novo bebê. Por outro lado, se não houver a fecundação, não tiver o espermatozoide, este corpo amarelo se regride e sendo eliminado no processo de menstruação. Esta é a fase no desenvolvimento folicular, quando falamos, por exemplo, da formação do óvulo. E estas mesmas fases, as fases de menstruação, folicular, ovulação e fase lútea, podemos também analisar o que acontece no útero da mulher. Então, na fase de menstruação, há uma descamação do endométrio. Então, o endométrio, em excesso, que foi fabricado esperando o bebê, ele é jogado para fora do corpo da mulher. Quando acaba a fase de menstruação, o corpo da mulher se prepara para uma provável reprodução, uma provável fecundação. Então, o útero da mulher começa a se desenvolver novas camadas de endométrio, fazendo um acolchoado para proteger o bebê. Então, ele vai desenvolver novos tecidos endometriais. Na fase de ovulação, esse tecido endometrial ele já está bem grande, exatamente esperando o bebê.
Na fase lútea, principalmente na sua fase inicial, que ocorre depois da ovulação, o tecido já está totalmente pronto, esperando o bebezinho. Se houver a fecundação, esse tecido continuará aumentando, servindo de acolchoado para o bebê. Caso não ocorra a fecundação, esse tecido irá ser jogado para fora no processo de menstruação. E assim se dá o ciclo menstrual quando falamos de tecido e de célula reprodutora. E vamos falar agora em relação aos hormônios sexuais femininos, ou seja, o estrogênio e a progesterona. E vamos agora falar da variação hormonal que acontece no ciclo menstrual. Então, neste primeiro gráfico que vamos analisar um ciclo que não houve a fecundação, portanto, a mulher não engravidou. Então, nós temos dois hormônios, de azul, o estrogênio, e de vermelho, a progesterona. Vamos analisar o que acontece nas 4 fases do ciclo menstrual. Então, mais uma vez, nós temos a fase de menstruação, a fase folicular, a fase de ovulação e a fase lútea. Esta fase lútea vai até o último dia antes da menstruação. Então, vamos considerar que no 28º dia a mulher não menstruou. Quando fosse dar o 29º dia, seria onde ela menstruou. E volta-se o ciclo para o primeiro dia, então. Então, o primeiro dia de menstruação da mulher é considerado o primeiro dia do ciclo. O último dia antes da nova menstruação é o último dia da fase lútea. Então, vamos analisar primeiro o que acontece com o estrogênio. Quando da menstruação ele está no nível mais baixo dele no corpo da mulher, a partir da fase folicular há um acréscimo. Então, o hormônio estrogênio começa a ser aumentado no corpo da mulher. Quando da ovulação, ou seja, quando o óvulo ele é expelido do ovário e está pronto para receber o espermatozoide, observe que é o pico do estrogênio. Depois, há um declínio deste estrogênio esperando a fecundação. Caso ocorresse a fecundação, esse estrogênio voltaria a subir. Neste caso, não houve a fecundação. Então, a taxa de estrogênio no corpo da mulher diminui até chegar no nível mínimo novamente. E começando um novo ciclo de novo. Então, começa-se a menstruação, ele começa a aumentar até chegar na ovulação e fica aguardando se houve ou não a fecundação. Não havendo a fecundação, esse hormônio cai, até chegar na sua taxa mínima. O que acontece com a progesterona? A progesterona, podemos dizer que é um hormônio voltado para a gravidez, voltado para a gestação da mulher. Então, ele está com seu nível mínimo no corpo na menstruação. Na fase folicular, ele continua mínimo. Ele é um hormônio voltado para a gravidez. No processo de ovulação, ele começa a ser produzido. Por quê? Quando da ovulação, há a liberação do corpo amarelo. E o que é esse corpo amarelo? Ele é uma mistura do óvulo com glândulas com progesterona. E são essas glândulas que ficam em volta do óvulo que tem progesterona que faz essa taxa subir. E esse óvulo está esperando o quê? O espermatozoide. A mesma coisa em relação ao estrógeno. Se tiver fecundação, este corpo amarelo ele é fecundado, porque tem um óvulo dentro dele, e essas glândulas se mantêm vivas. Então, continua-se o processo de
liberação de progesterona. E aí a taxa hormonal continua alta. Porém, neste exemplo, não houve a fecundação. Então a taxa de progesterona cai, que é esta vermelha, chegando até o número mínimo possível, esperando o novo ciclo. Então observe que a progesterona, ela começa a existir em taxas superiores, maiores na mulher, a partir da ovulação. Já o estrogênio não, ele aparece antes da ovulação e após também o período fértil da mulher. Então o estrógeno está mais constante no corpo da mulher, e sim com picos maiores ou menores. Enquanto que a progesterona, ele é um hormônio que vai se preocupar, vamos assim dizer, com o período gestacional da mulher. E vamos, para comparar, fazer uma análise na gravidez. Então, nós temos as mesmas 4 fases: menstruação na primeira fase, fase folicular, a fase de ovulação, que é a terceira, e a fase lútea, que é a quarta. Então, na menstruação, como já vimos, é liberado tanto o corpo amarelo não fecundado, como os tecidos do útero, né? No final da fase de menstruação, começa-se a fase folicular, ou seja, a maturação do novo óvulo que será apresentado para fecundação. Neste processo, vamos falar do estrógeno. O estrógeno começa a subir a partir da fase folicular, chegando no seu ápice, né, ou seja, no seu máximo, no período da ovulação. Lembrando que ovulação é a liberação desse corpo amarelo, é a liberação deste óvulo. Lembrando que o corpo amarelo, ele é uma junção do óvulo na parte central e as glândulas com progesterona em volta. Então, nesta liberação deste óvulo, o estrógeno está no seu máximo, no seu pico. Há uma pequena queda com o passar dos dias, chegando na fase de maior período fértil da mulher. E aqui, nesse momento, ocorre, por exemplo, a fecundação. Então, sim, a mulher engravidou. Se ela engravidou, o estrógeno volta a subir, mantendo-se alto por toda a gestação, por toda a gravidez. Diferente do outro, que o estrógeno desceu, né, voltando para o seu nível mínimo novamente. A progesterona, o que acontece? Como já falamos, é o hormônio da gravidez. Então, durante o período de menstruação, fase folicular e o começo da ovulação, ele se mantém estável. A partir da ovulação, dessa liberação, este corpo amarelo, como vimos, eles têm glândulas e essas glândulas possuem progesterona. Então, com a liberação desse corpo amarelo, começa-se o aumento da progesterona. Neste caso, sim, houve a gravidez, houve a fecundação. Então, o nível de progesterona não vai cair, e sim vai se manter alto, porque a mulher agora está grávida. O que devemos observar é que se a mulher engravidou, ela irá produzir um outro tipo de hormônio que também irá continuar durante a gravidez, que é este hormônio que vai manter o estrógeno e a progesterona alto. É o hormônio HCG, ou gonadotrofina coriônica humana. É este hormônio que é feito nos exames sanguíneos para que possa saber se a mulher está grávida ou não. Quanto maior a taxa desse hormônio, maior a certeza de que ela está grávida. Então, este hormônio, que é o HCG, ele só aparece depois, na fase lútea, depois da fase fértil da mulher. E só vai aparecer
se a mulher estiver gestante, grávida. Se não tiver gestante grávida, as taxas de estrógeno e progesterona caem e esse hormônio não é produzido pelo corpo da mulher. Então, quando a mulher engravida, além da progesterona e do estrógeno manter-se alto, há também a produção e liberação de um novo hormônio, que é o hormônio HCG. E esses hormônios manterão-se alto até o final da gestação. Então, finalizando esta parte hormonal, vamos aqui verificar o gráfico. Se a mulher engravidou, estrógeno e progesterona alto e o aparecimento do HCG. Se ela não engravidou, queda do estrogênio e queda da progesterona e o não aparecimento do hormônio HCG após a fase lútea reprodutiva dela. E aqui está um quadro comparativo dos hormônios estrógeno, progesterona e o HCG, observando que o HCG ele só vai aparecer com anidação, ou seja, através da fecundação e fixação do embrião no útero da mulher. Então, se a mulher estiver grávida, o hormônio HCG aparece. Não estando grávida, este hormônio não irá aparecer. E, estando grávida, todos os hormônios sexuais mantêm-se alto. Se não tiver grávida, há uma diminuição dos hormônios estrógeno e progesterona. E vamos falar agora sobre o planejamento familiar. Entende-se como planejamento familiar o conjunto de ações que tem como finalidade contribuir para a saúde da mulher e da criança, permitindo às mulheres e aos homens escolher quando querem ter um filho, o número de filhos que querem ter, o espaçamento entre o nascimento dos filhos e o tipo de educação, conforto, qualidade de vida e condições sociais e culturais que seus filhos terão. Então, é um planejamento que você vai programar quando você, individual ou casal, quer ou não ter filho. Então, não quer engravidar? Quer engravidar? Ótimo! Faça um planejamento familiar e tenha ou não tenha o seu respectivo filho. Quando falamos de planejamento familiar, estamos diretamente ligados com os métodos contraceptivos, que podem ser temporários, né, como são os exemplos aqui demonstrados, queremos falar rapidamente sobre eles, ou definitivos, aqueles que você faz e que dificilmente voltará a reverter esses casos. Então vamos começar por eles, que são os mais simples. Então nós temos, no caso da mulher, a laqueadura, onde há um rompimento das tubas uterinas, evitando que o espermatozoide possa alcançar o óvulo, que estaria nesta região. Então o óvulo estaria nesta região, na região de ovário. Se o espermatozoide não consegue chegar até o óvulo, não há a fecundação e, portanto, não há a gravidez. Nos homens, o processo chama-se vasectomia e é relativamente semelhante à laqueadura. Então, há um rompimento dos ductos deferentes. Então, corta-se, cliva-se os ductos deferentes, o espermatozoide que é produzido no testículos vai para o epidídimo. Quando da ejaculação, ele sai do epidídimo e vai para o canal deferente, passando por todo o percurso do canal até chegar na uretra e ser expelido, ejaculado. Se há um rompimento do ducto deferente,
os espermatozoides não conseguem sair do corpo do homem e ele é reaproveitado pelo sistema imunológico. Então, os glóbulos brancos fazem a reabsorção desses espermatozoides aqui permanecidos, né? Deve-se lembrar que a próstata, a vesícula seminal e a glândula bulboretral continuam funcionando quando o homem está excitado. Então, o homem, sim, ele ejacula, sim, ele libera o sêmen, porém, neste sêmen, o que não tem são os espermatozoides. Então, sim, o homem ejacula, mantém a ereção, só que não tem mais neste sêmen agora liberado os espermatozoides. E esses procedimentos, eles são criteriosos, não é simplesmente querer fazer, e dificilmente há uma reversão. E quando pode se reverter, custa caro. Então é um método onde as pessoas geralmente já têm seus 2, 3, 4 filhos acima dos 30 anos. Então tem vários critérios para que possa se fazer esses métodos contraceptivos do tipo definitivo. Os métodos contraceptivos podem ser classificados em 5 tipos básicos: os comportamentais, os hormonais, os de barreira, intrauterinos e definitivos que nós já vimos. Os métodos comportamentais ou naturais baseiam-se em mudanças no comportamento sexual, como abstenção sexual no período fértil e relações em que o esperma não é colocado no interior da vagina. A tabelinha e o coito interrompido são exemplos de métodos comportamentais. Então, nós temos aqui os exemplos dos métodos comportamentais. Nós também temos os métodos hormonais. São medicamentos que contêm hormônios que atuam evitando a ovulação ou dificultando a passagem do espermatozoide através do espessamento do muco vaginal. Dentre os métodos hormonais, destacam-se os contraceptivos orais combinados e os contraceptivos orais constituídos apenas de progesterona. E entra nessa classificação a pílula do dia seguinte. E ao lado, nós temos os exemplos dos métodos hormonais. Os métodos de barreira impedem fisicamente que o espermatozoide encontre o óvulo, funcionando, portanto, como barreira mecânica. Como exemplo desse método, podemos citar a camisinha masculina e a camisinha feminina e o diafragma. Então, aqui ao lado, nós temos a imagem esquemática desses tipos de barreira. Nós temos aqui a camisinha masculina, nós temos a camisinha feminina, o diafragma e o espermicida, que é usado combinado com o diafragma, reforçando esta barreira. Devemos lembrar que dos métodos que nós temos, a camisinha masculina e a camisinha feminina, além de participarem no planejamento familiar, evitando a gravidez indesejada, né, a gravidez na adolescência, eles também protegem os participantes das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis. E hoje muitos autores classificam como ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, esses métodos são os únicos que, além de promoverem um planejamento familiar, ou seja, um controle da natalidade, quando eu quero ter meu filho, também protege os participantes, os indivíduos, das DSTs ou ISTs. Nós temos os dispositivos intrauterinos,
que são estruturas colocadas no interior da cavidade do útero que atuam impedindo a chegada dos espermatozoides às tubas uterinas. Então, nós temos basicamente dois tipos de DIU, dispositivo intrauterino, que são colocados pelo ginecologista dentro do útero da mulher, e nós temos a base de hormônio ou a base de cobre, né? E o médico que vai ver qual é a melhor condição e a melhor indicação. Mas aqui ele protege contra a gravidez, mas não contra as DSTs. E como nós já vimos, nós temos os métodos definitivos, que são aqueles em que são feitos processos cirúrgicos que promovem a esterilização, que pode ser do homem ou da mulher. São exemplos de métodos definitivos a laqueadura tubária e a vasectomia, sendo a laqueadura feita nas mulheres e a vasectomia feita nos homens. Observe que nós temos, portanto, uma gama enorme de contraceptivos para promovermos, assim, um planejamento familiar, evitarmos uma gravidez indesejada, uma gravidez na adolescência. Nós temos uma variedade de métodos e cada um com a sua especificidade e o seu direcionamento pessoal. Então, quem vai indicar o melhor ou o método mais indicado? Vai ser sempre a parceria entre você e seu médico e o casal. Então, procure um médico ginecologista para as mulheres e um médico clínico geral se você for menino. E a menina, é claro, também pode procurar um médico clínico geral. Os médicos são os especialistas indicados para conversar especificamente com você e, junto com você, planejar qual é a melhor estratégia para o seu planejamento familiar. Faça sempre exames de rotina. Previna-se. Planeja-se. Ame-se. Quem mais tem que amar você é você mesmo. Então, nós temos aqui várias razões para que você procure um especialista. Ele, junto com você, é o mais indicado para fazer um planejamento familiar correto. Então, nós temos aqui, para finalizar nossas aulas, datas comemorativas que lembram, né, nosso gênero sexual. Um que é o Outubro Rosa, voltado principalmente para o gênero feminino, lembrando sempre da prevenção. E para os meninos fica o Novembro Azul. Lembrando que são símbolos. O ideal é que nós façamos sempre, todos os dias e qualquer mês do ano, né, as nossas prevenções. Essas datas comemorativas ou essas datas de referência são apenas para nos lembrar. Mas o ideal é cuide-se, ame-se, previna-se. Agradeço por mais uma aula e espero vocês nas próximas videoaulas. Muito obrigado. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!